Muito bem, estamos hoje aqui para a nossa quinta lição do nosso método moderno de tupi antigo. E hoje, então, como todas as aulas, faremos inicialmente a leitura deste texto, a lição 5, que está na página 70, em Ipanema. Vamos lá, então? Leiam comigo esta lição. Queigara ipukuete. Queigara ipukuete. Itivava ipupe. Itivava ipupe. Tatapuitera pindogusututira o ar queigara pupe. Tatapuitera pindogusututira o ar queigara pupe. O índio pergunta a ele: Mamon pereicó cheirungué. Mamon pereicó cheirungué. Deritiba pupe aicó. Reritiba pupe aicó. Cuidado, não é reritiba, é reritiba. Repitam. Reritiba pupe aicó. Reritiba pupe aicó. Sheanamairunamo. Sheanamairunamo. Ndemainduário peixe anamarecé. Ndemainduário peixe anamarecé. Shema enduário ndesirecé. Shema enduário ndesirecé. Indesi iporã. Indesi iporã. Icó upava inem. Icó upava inem. Aieguaru icó upava sui. Aieguaru icó upava sui. Nde upe. Nde upe. Aan shepitukatu. Aan shepitukatu. Ko upanema ik-a. Ko upanema ik-a. Indetava iporã. Indetava iporã. Mbovupe avaqueipe. Mbovupe avaqueipe. Avaeta oiko aqueipe. Avaeta oiko aqueipe. Queituporanga iibate. Queituporanga iibate. Erepitável peuime. Erepitável peuime. Ascrié queitu suinhe. Ascrié queitu suinhe. Muito bem, esta lição nos traz algumas novidades gramaticais. Vamos ver quais são elas. Vejamos aqui na primeira linha desta página 70, Itiv, Ava e Pupe. Há índios dentro dela. Itiv, Ava e Pupe. Esta forma tiva vocês já viram anteriormente, né? Tiva significa ajuntamento, existência, ocorrência, certo? Agora, esta forma, este substantivo tiva, vai formar o verbo haver em tupi. O verbo haver em tupi, que é itiv. Itiv. Repitam. Itiv. Isso, itiv. Itiv significa, então, a. Como em português. É sempre, ele é impessoal. Ele não tem flexão de número, não existe aí nenhuma flexão, tá bem? Sempre itiv. É muito simples, então. Vamos fazer uma frase, então, em que apareça o itiv. Vamos dizer assim: há muitos índios na mata. Nós vamos dizer, então, itiv, ava, eta, kaape. Isto. Itiv, ava, eta, kaape. Repitam. Itiv, ava, eta, kaape. Isso. Digam agora: há uma canoa no rio. Há uma canoa no rio. Nós vamos dizer então: Itiv, Igara, Ipe. Itiv, Igara, Ipe. Conclusão local aqui. Certo? Então é muito simples. Esta forma
itiv. Outras formas que podem traduzir também o verbo haver do português, outras formas que traduzem o verbo haver, são o icó. Icó significa estar, morar, mas também pode ser haver. E também o verbo icobé. Icobé quer dizer também viver. Quer dizer viver, mas também significa haver. Tá bem? Então vamos substituir aqui o itib pelo verbo icobé. Eu diria então aqui, em vez de itib abaetakape, eu poderia dizer aqui oikobé abaetakape. Repitam. Oikobé abaetakape. Isso. Eu poderia também substituir este itib aqui pelo verbo icó. Poderia ser então oikó ugara upe. Repitam. Oikó ugara upe. Há uma canoa no rio. Tá bem? O verbo icó significa estar, significa morar, mas também significa haver. Entenderam? Desta forma, icobé saiu originou-se no Nhengatu da Amazônia a forma aiqué. Aiqué origina-se do verbo tupi antigo, né? Icobé. No Nhengatu de hoje dizemos aiqué. Aiqué, né? Igara, Paraná, Upé. Tá bem? Muito bem. Então, vocês estão vendo aqui as formas que traduzem o verbo haver. Tá? São sempre na terceira pessoa, nunca se flexionam, tá bem? Sempre nessa forma. Vamos ver então, agora, a segunda linha da página 70. Tatapuitera, pindorusututira, o ar, que ugarapupé. Observem aí o verbo ar. Ar é o verbo embarcar. Este ar, ele tem assim, em tupi, mais de um sentido. Ar pode ser nascer, pode ser cair, e aqui a relação entre cair e nascer é uma relação bem evidente, né? O parto das mulheres índias era feito de cócoras, e a criança literalmente caía do ventre da mãe sem que ela fosse ajudada por ninguém, tá bem? Ela não era auxiliada por ninguém. E o verbo ar também tem um outro sentido, que é o verbo que é o sentido de embarcar. Embarcar. Há outros, esses são os principais sentidos que esse verbo tem. Tá bem? Vamos continuar e vamos ver o que nós temos mais. Mamon pereicó cheirungué, onde moras, ó meu companheiro? Vocês já viram este gué na lição anterior, na lição 4, não é? E você, não, corta aí, então. Vamos ver então o que mais temos. Mamon pereicó cheirungué. Este gué, então, significa o mesmo que a interjeição o, né? O. Então, eu faço uma pergunta para vocês, eu faço um chamado, e eu, então, utilizo a interjeição no final. Então, onde, mamompe, aonde vais? Mamompe eresó, Pedro Gué. Mamompe eresó, Pedro Gué. Aonde vais, ó Pedro? Aonde você vai, ó Pedro? Vejam então que a posição da interjeição é diferente
da posição do português. Em português ela é anteposta, né? Ó Pedro. Em tupi antigo ela é posposta. Pedro, gué. Pedro, gué. Ó Pedro. Só que este gué só pode ser usado por homens. As mulheres não diriam gué. As mulheres diriam you, ou então yo, you ou yo. Então, uma mulher que estivesse perguntando isto, diria, Maman pereçó, Pedro you, ou Maman pereçó, Pedro yo. Tá bem? E um homem usaria o gué. Uma palavra que aparece aqui nesta lição, que vai servir como pronome interrogativo, é mborupe. Pode ser a forma mborupe. Mborupe quer dizer então quantos? Quantos? Quantos índios há na canoa, ó Maria? Vamos fazer a pergunta? Vocês me ajudam a fazer esta pergunta? Quantos índios há na canoa, ó Maria? Mborupe, alá, mborupe, alá. Vocês podem usar quaisquer daqueles verbos que eu acabei de ensinar, né? Quais são mesmo? O icó tem de ser usado na terceira pessoa, então vai ser o icó. Ou o verbo icobé, usado na terceira pessoa, né? O icobé. Então, mborupe alá, vamos usar agora o verbo icó. Mborupe alá, o icó, igara, isso, igara. Vamos usar a posposição pupé. Pupé. Mborupe alá, o icó, igara, pupé. Quantos índios há dentro da canoa? Ou quantos índios estão dentro da canoa? Tá bem? Então o verbo icó também tem este sentido. Muito bom. Vamos prosseguir, ver quais são mais as novidades gramaticais. Vejam lá. Na outra linha, na página 70. Reritiba pupé aicó sheanamairunamon. Moro em Reritiba com minha família. Indema enduarepe sheanamarecé. Tu te lembras da minha família? Ou você se lembra da minha família? Pois é, nós temos aqui a posposição, que já apareceu antes, a posposição irunamon, quer dizer com, né? Então, traduzam para mim. Eu estou com você. Como é que eu digo? Aiko de irunamon. Isso. Aiko de irunamon. Isso. Pedro está com Maria. Pedro oiko Maria irunamon. Muito bem, é isso mesmo. Pedro oiko Maria irunamon. Agora vejam a pergunta que se faz aqui. Indema enduarepe sheanamarecé. Tu te lembras de minha família? Tu te lembras de minha família? Ele responde assim, ó. Shema enduar indecirece. Eu me lembro de tua mãe. Indecir e porão. Tua mãe é bonita. Veja uma coisa. Este verbo aqui, como ele usou? Como foi usado no texto? Eu me lembro de tua mãe. Shema enduar desirece. Estirece é uma posposição que significa principalmente a respeito de. Então, o recé tem
o sentido de a respeito de, ou também por causa de. São os sentidos principais de recebe. Por causa de, a respeito de. Também tem outros sentidos, mas os principais são estes. Tá bem? Agora, uma coisa curiosa é que o verbo aqui não está flexionado, não está conjugado aqui. O que acontece com este verbo? Eu me lembro. Uma palavra para ser verbo em tupi tem de levar os morfemas número-pessoais. A, e, o. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram do que foi dito anteriormente? A, e, o. Só as palavras que admitem estes morfemas número-pessoais aqui é que são verbos. Por exemplo, eu chego, si. Você chega, chegas, ele, si. O, si. Ou então o verbo nhen, eu falo, né? A, nhen, ere, nhen, o, nhen. Agora, este verbo aqui não está levando flexão. Não está levando estes morfemas aqui. Qual seria o morfema da primeira pessoa? A. Mas ele não leva. Então é isso que nós vamos agora explicar. Por que este verbo, o verbo lembrar-se, não leva este morfema número pessoal? O morfema número pessoal A. Né? Muito bem. Vejam uma coisa. O tupi vai ter alguns verbos, pelo menos no sentido, né, são verbos, que na forma não são somente adjetivos. É assim que a língua vai utilizar estas formas, como se fossem adjetivos, certo? Vai considerar desta maneira. Isto acontece em outras línguas, não só no tupi, acontece em muitas outras línguas, que tratam o verbo como se fosse um nome, um adjetivo. Né? Em vez de eu lembro, nós estamos, na verdade, dizendo aqui, eu sou lembrante. Eu sou lembrante a respeito de tua mãe. Eu sou lembrante a respeito de tua mãe. Certo? É alguma coisa que acontece com alguns verbos, com algumas formas que têm sentido de verbo, né? Por exemplo, pritu. Pritu quer dizer respirar. Da mesma maneira que maendoar, da mesma maneira, não vai se conjugar com os morfemas número-pessoais. Vai ser tratado como se fosse um adjetivo. Che pritu. Em vez de dizer Ixé apritu, eu vou dizer Shepritu, Nepritu, Ipritu. Eu respiro, você respira, tu respiras, ele respira. Tá bom? Então acontece com alguns verbos. Como é que nós vamos saber que esses verbos aí têm esse comportamento, têm essa maneira de se conjugar? Como é que nós vamos saber? Nós vamos saber porque nós vamos colocar entre parênteses um che. No nosso método aqui, no nosso dicionário também, vocês podem adquirir, né, pela editora Global, o dicionário de tupi antigo, a língua indígena clássica do Brasil. Vocês vão ter lá então nestes verbos que não se comportam formalmente como verbos, nós vamos ter entre parênteses o che. Tá bem? Outro verbo assim é o verbo tossir em tupi. Você sabe como é que é tossir em tupi? Sabe como é que é? Um verbo onomatopaico. Ele imita o próprio som de quem está tossindo. Né? É só tossir e lembrar de que o verbo tossir é né? Ninguém tem dificuldade em gravar esse verbo, não é mesmo? Esse verbo tossir. Então, tossir. Como é que nós vamos conjugá-lo?
Eu tuço, che, tu tosses, de, ele tosse, I, continuem. Quais vão ser os pronomes que vamos usar agora? Os pronomes pessoais que vocês conhecem. Ore, aqueles que são usados com os adjetivos. Porque aqui está sendo usado como um adjetivo. Como é que seria a tradução literal disso aqui? Se eu quisesse fazer uma tradução literal. Em vez de eu tuço, eu sou tossidor. Você é tossidor. Coisa parecida com isso, né? Que fica estranho em português, mas é a tradução mais literal. Eu respiro. Em vez de eu respiro, literalmente eu estou dizendo aqui, eu sou respirante. Você é respirante, ele é respirante. Os verbos assim, não se assustem, são simples e também são poucos, tá bem? São chamados verbos da segunda classe. Verbos da segunda classe. E na verdade só são verbos mesmo no sentido, porque na forma são adjetivos. Tá bem? Então o tupi é uma língua extremamente rica em formas nominais. O tupi, ele tem o nome na forma substantiva, não é? Certamente o maior número de termos, certo? O tupi então tem um número assim imenso e talvez muito maior, muito mais expressivo de substantivos, verbos. Os substantivos em tupi, os verbos e os substantivos em tupi, facilmente são intercambiáveis. Eles exercem muitas vezes. Facilmente um verbo se transforma num substantivo. Por exemplo, o verbo quer, o verbo dormir. Para transformar esse verbo em substantivo é muito simples, não é? Basta usarmos o morfema, o sufixo a. No final, nós vamos ter o substantivo dormida, dormição, né? O ato de dormir, quera. Então, basta então utilizar o sufixo a. Outro exemplo de um verbo assim, de um verbo que termina em consoante. Por exemplo, o verbo nhe-eng. Nhe-eng significa falar, né? Nhe-eng. Como é que nós vamos formar o substantivo fala, a fala, a língua, o ato de falar? Como é que vai ser, Edgar? Nhe-enga. Isso, nhe-enga. Nhe-enga. O ato de falar, a fala, pode ser traduzido também como o idioma, a língua. A língua não da boca, né? O idioma, nesse sentido, tá bem? Então, a palavra, também, palavra, né? O tupi tem uma grande facilidade, essa língua tem uma índole assim, muito nominal mesmo, quer dizer, muitos substantivos vão se formar com a maior facilidade, com muita facilidade. Agora, se eu quisesse transformar agora este substantivo aqui num adjetivo parecido com isto aqui, ó, dizer assim, em vez de eu sou tossidor, em vez de eu sou respirante, dizer assim, eu sou falante, eu posso também. Eu digo então, she, nhe, eng. Eu vou transformar um substantivo, o substantivo nhenga, que é a fala, a língua, eu vou transformá-lo agora num adjetivo
que vai significar falante, o que fala sempre, o que fala constantemente. Então, she, me, en. Eu sou falante, eu sou prosa, falo muito. Né? De, me, en. Você é falante, tu és falante. I, me, en. Então vejam que interessante esta língua. Ela tem realmente uma índole muito substantiva mesmo. Com facilidade nós transformamos um verbo num adjetivo, num substantivo. Vejam agora o verbo ir. Ir é só, né? O verbo só. Como é que eu transformaria o só num substantivo, hein, Rodrigo? Só. Isso. Por que nós não vamos acrescentar o sufixo a? Porque o verbo já termina em vogal. Mesmo? O verbo já termina em vogal. O substantivo não precisa, então, receber uma outra vogal, ele já vai terminar em vogal também. Então, uma regrinha muito importante: todo substantivo em tupi termina em vogal. Tá bem? Todo substantivo termina em vogal. Se ele terminar em vogal, nós não precisamos usar o sufixo a para formarmos um substantivo a partir de um verbo. Tá bem? Se o verbo terminar em vogal, nós não precisamos usar, então, o sufixo a para formarmos um substantivo a partir desse verbo, tá bem? Ele vai ficar igualzinho ao tema verbal. Então, só significa ir e também significa a ida, né? Por exemplo, Pedro só, a ida de Pedro. Pedro só, a ida de Pedro. Vejam que simples não é mesmo? Uma língua muito simples, com muitas características bem interessantes. Bom, vamos agora ver o que ficaria um verbo transitivo. Se nós quiséssemos fazer isso com um verbo transitivo. Como é que é o verbo fazer em tupi? Monhang. Nós temos o verbo monhang e o verbo apó também. São sinônimos em alguns casos, né? Em outros casos não. Monhang quer dizer fazer, certo? Verbo fazer. Se eu quisesse transformar esse verbo aí num substantivo, ele vai significar o quê? Então vamos transformá-lo num substantivo. Fazer, qual seria o substantivo que carregaria essa ideia? A feitura, né? O ato de fazer. Monhanga. Se nós traduzimos monhanga por fabricar ou fazer, fabricar aqui seria a fabricação. Tá bem? Agora tem um problema. Como este verbo é transitivo, ele exige complemento, para ele se tornar substantivo, quando ele é usado como verbo, você sabe que ele precisa levar o morfema I. Vocês se lembram disso? Então eu vou ter que dizer assim, ó. Ai, monhang, pindá. Ai, monhang, pindá. Como ele é transitivo, este verbo é transitivo, ele não pode ser usado, sem o pronome I incorporado, assim, a não ser que eu coloque o próprio substantivo pindá no lugar do I. Aí eu diria como? A pindá monhang. Se eu não colocar o objeto incorporado aqui, eu vou ter de colocar o pronome I incorporado. Agora o substantivo monhanga, a fabricação, a feitura, né? Não pode também ser usado sozinho, ele precisa de
ter sempre um objeto. Então eu diria assim, ó, a fabricação de anzóis, o fazer de anzóis. Eu vou dizer então, pindamonhanga, pindamonhanga. A feitura de anzóis, a fabricação de anzóis. Por exemplo, se eu quiser dizer agora, eu sou fabricante de anzóis, ou eu faço anzóis comumente. Como é que eu diria? Eu poderia dizer assim, ó, pinda, e agora eu vou ter que tirar esse A final aí. Pindamonhanga. Agora eu vou fazer uma composiçãozinha aqui, ó. Eu sou um fabricante de anzóis. Pindamonhanga. Por exemplo, vamos dar mais um exemplo agora com o verbo matar. Como é que é o verbo matar em tupi, Marcelo? Yuka. Yuka. Yuka é o verbo matar. Muito bem. Ele vai exigir complemento. Então, vai ter que conjugar este verbo usando algum objeto, né? Eu mato peixes. Apiraiuca. Mato peixes. Apiraiuca. Estou usando aqui o objeto. Bem? Não pode ser usado. Ele exige um objeto. Ele é transitivo. Tá bom, então. Então vamos ver agora. Se ele se transformar num substantivo, como é que eu diria a matança em tupi? Aqui ele está como verbo. Vamos fazer agora o substantivo matança. O ato de matar. Como é que eu diria? Hã? Eu vou precisar acrescentar algum sufixo aqui? Não preciso. Porque ele já termina em vogal. Então, o substantivo, nós formamos o substantivo matança. Só que este substantivo aqui é transitivo, porque o verbo também é. Ele exige um complemento. Matança do quê? Matança de meninos, por exemplo. Aí nós vamos colocar um substantivo aqui. O substantivo kunumim. Kunumim yuka. A matança de meninos. Se eu quiser transformar agora num adjetivo, basta colocar o hífen aqui, ó. Vai ficar agora kunumim yuka. Vai ser agora matador de meninos. Se eu quiser dizer assim, o índio é matador de meninos. Como é que eu diria? Desculpe, como é um adjetivo, nós temos de usar, né? Nós temos isso. Shekunumi yuka, nekunumi yuka, ikunumi yuka. Ikunumi yuka. Viram só? Que língua interessante? Facilmente um substantivo se transforma num adjetivo e um verbo se transforma num substantivo ou num adjetivo também. Então é muito curiosa, né, a forma como os verbos e os substantivos eles se comportam em tupi. Vocês podem ver outros exemplos que estão aqui no livro, né? Outros exemplos que estão no livro. Vejam lá, nós nunca podemos em tupi usar o verbo ter. Vocês sabem como é que é o verbo ter, Rodrigo? Como é que é o verbo ter em tupi antigo? É o verbo recó. Nós nunca podemos usar o verbo recó, que é o verbo ter, com substantivos que sejam necessariamente possuíveis. Em português eu posso dizer assim, ó,
Eu tenho mãos, eu tenho pais, eu tenho livros. Eu usei o mesmo verbo ter para me referir a coisas muito diferentes, a fatos muito diferentes. Em primeiro lugar, mãos são parte do meu corpo, né? O livro não é parte do meu corpo, mas eu estou usando o mesmo verbo para me referir às duas coisas, a duas categorias muito diferentes: livro e mão. Não é? Mesma coisa, tenho pais e tenho uma casa. Eu estou usando o mesmo verbo para me referir a coisas, a fatos muito diferentes, né? Pessoas que são da família, né? Membros, termos de parentesco, e alguma coisa que eu compro ou eu vendo quando eu quiser. Quando eu comprar, nem sempre quando se quer, né? Mas vender quando se quer. Então, são fatos muito diferentes. Agora eu uso o mesmo verbo. Isso, então, não pode acontecer em tupi. Nós vamos utilizar em tupi o verbo recó para coisas que não estão na minha mão, que não estão comigo, para coisas que estão separadas de mim. Coisas que não são nomes de parentesco, coisas que não são possuíveis necessariamente. Então veja, eu posso dizer assim, ó, arecoigara, arecoigara, tenho uma canoa. O tupi antigo não tem artigo indefinido, então tenho uma canoa. Arecoigara. Eu faço a igara, faço a canoa estar comigo. Tá? Agora eu não posso dizer arecó tenho cabeça. Eu não posso usar este verbo aqui para me referir a uma coisa que é parte do corpo. Não posso. Tá bem? Então como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou dizer isso? Em primeiro lugar, tem um outro erro aqui. Que a palavra cabeça nunca pode ser usada sem um possessivo, sem um determinante. Pode ser uma pessoa, o nome de uma pessoa, ou um possessivo. Eu vou ter que dizer sempre cheia canta, né? Se eu pudesse usar este verbo, eu diria recó cheia canta. Eu posso usar só a canta, mas eu não posso usar o verbo recó. Como é que eu vou dizer então? Eu tenho cabeça. Alguma coisa que o verbo ter não pode ser usado. Então nós vamos trabalhar de uma outra maneira. Nós vamos usar a forma adjetiva para expressar o verbo ter, com coisas que são necessariamente possuíveis. Então cabeça é necessariamente possuível. Como é que eu vou dizer eu tenho cabeça? Eu vou usar a forma adjetiva. Eu sou dotado de cabeça. Eu sou... uma palavra que poderia traduzir talvez isso, eu sou cefalado, né? She'akang, eu uso como adjetivo. E o adjetivo nos dá a ideia do ter. Tá bom? A ideia do ter que nós não podemos utilizar, nós não podemos expressar com este verbo aqui. Ele não pode ser usado neste caso. Por exemplo, eu posso dizer isso com relação à roupa. Roupa é uma coisa... A roupa pode estar em mim ou pode estar ali, separada, dobrada, em cima da cama, da cadeira. Eu posso dizer então, tenho roupa. Posso dizer tenho roupa, mas aí no caso ela não está comigo, né? Não está no meu corpo. Arecó aoba. Tenho roupa. Arecó aoba. Marcelo, a oba precisa necessariamente do possessivo aqui? Não. Por que não, Marcelo? Porque é um artefato feito pelo ser humano. Né? Isso, é um artefato, ele é feito pela arte humana, ele é feito pela técnica humana. Então ele não... Tudo aquilo que o homem fabrica, que o homem produz,
não é necessariamente possuível, tá? São coisas que são possuíveis assim, mas não necessariamente, tá bem? Eu posso colocar sheaoba ou posso não colocar, tá bem? Como é que eu diria agora? Eu tenho roupas se as roupas estão no meu corpo. Aí eu diria, então, eu vou usar a forma adjetiva. Eu vou dizer, eu estou enroupado. Sheaobe. Repito então, sheaobe. 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 Muito bem, eu estou enroupado. Eu diria, por exemplo, assim... Como é que eu digo em tupi antigo, meu pai, Rodrigo? Meu pai. Xeruba. Isso, xeruba. Meu pai. Como é que agora eu vou dizer eu tenho pai? Eu não posso usar este verbo. Porque pai é um elemento, é um nome de parentesco. Pai é um nome de parentesco. Não posso usar o verbo ter com essa categoria de palavras. Então eu vou usar a forma adjetiva. Eu vou dizer she. Seria como dizer eu sou paternizado, eu sou paisado, alguma coisa assim. Não existe esse verbo, não existe essa forma em português. Só existe na cabeça nossa. Como termo não existe. Mas o conceito eu posso ter. Né? Muitas vezes existe o conceito, não existe a expressão desse conceito em palavras. Né? É o caso aqui. Eu sou dotado de pai, eu tenho pai. Mas aqui, literalmente, eu não estou dizendo isso. Eu tenho, não estou usando o verbo ter aqui. Tá bem? Então, é assim que a língua tupi, o tupi antigo, traduz o verbo ter. É com transformando o substantivo num adjetivo, fazendo com que ele se transforme num adjetivo. Muito bem, então vamos agora ver aí mais algumas coisas que aparecem nesta lição. Vamos continuar a leitura do nosso texto ali, para nós já irmos terminando esta lição. Certo? Espero que vocês tenham entendido bem. Vamos lá. A última linha que está aí, a penúltima linha que está aí na página 70. Icó Upavainem. Este lago é fedorento. Precisa prestar atenção no icó. Icó é a mesma coisa que có. Bem? É um sinônimo, tá bom? É uma forma, é uma variante de có. Icó. Não vão confundir com o verbo estar, tá bem? Não é o verbo estar, é outra coisa. É demonstrativo. Aieguaru icó upavasui. Tenho nojo deste lago. Ieguaru. Ieguaru quer dizer ter nojo. Aieguaru. Qual é o... Vamos fazer umas perguntinhas para vocês, vai? Tem gente que tem nojo de cururu, né? De sapo. Outros têm nojo de urubu. Certo? Cobra. De emboia. Certo? Outros têm nojo de gambá. Pode ser o sarigué, né? Sarigué. Tá bom, então. O que você tem nojo? Aí eu vou perguntar assim para você. Do que você tem nojo? Embaesuípe ereguaru. Repito então a pergunta. Ó. Embaesuípe ereguaru. Embaesuípe ereguaru. Isso. Do que você tem nojo? Então vamos lá. Mbaesuípende ereguaru. Aieguaru cururu. Cururu sui. Isso, eu tenho que pôr sui.
Esse verbo aí rege a posposição sui, ter nojo de. Então a posposição sui é obrigatória aí. Marcelo, Mbaesuípe Ereyeguaru. Ayeguaru Sarigué Suí. Tenho nojo de gambá. Gambá brasileiro, né? Na verdade, ele tem, é um animal que Ayeguaru, Sarigué, Ayeguaru, Sarigué, Suí. Tenho nojo de saruê, de sarigué. Pode-se traduzir também por gambá. Ayeguaru, Sarigué, Suí. Ele é um marsupial, ele tem uma bolsa na barriga, ele carrega as suas crias naquela bolsa, né? Isso são os marsupiais que fazem isso, né? Um animalzinho, então, que parece um rato muitas vezes, ele tem um aspecto um pouco nojento às vezes, mas ele não é nocivo como o rato, certo? Ayeguaru, Sarigué, Suí. Imbaesuí pender Ayeguaru. Ayeguaru Emboia Suí. Ayeguaru, Emboiaçuí. Agora, nossa amiga. Mbaesuípe Ayeguaru. Ayeguaru, Cururu, Suí. Ayeguaru, Cururu, Suí. Tenho nojo de sapo. Vejam que estas palavras aqui, todas estão no léxico do português, né? Grande parte dos nomes de animais, de plantas da língua portuguesa do Brasil vem no tupi, certo? Grande número mesmo. Então é uma língua muito importante para a biologia, para os estudos de botânica e de zoologia também. Muito bem, então vamos terminando esta aula, lendo agora o que falta aqui na página 71. Então a resposta que ele dá aí, você tosse? Ele diz assim, ó, Aam shepitukatu. Não, eu respiro bem. Vamos ver na página 71. Qual panema e criá? Criá significa sujo. Como é que seria agora o substantivo sujeira em tupi? Criá quer dizer sujo. Como é que vai ser o substantivo sujeira? Criá mesmo. Por quê? Porque ele termina numa vogal. Sempre que eu tiver uma oclusiva glotal, a vogal que a seguir é tônica. Não preciso colocar um acento aqui para mostrar isso, tá bom? Então vamos eliminar o acento, porque já se sabe que vai ser tônico mesmo. Criar. Então criar também é sujeira, né? Então a minha sujeira, criar. E se eu quiser agora dizer, eu sou sujo, como é que eu digo? A mesma coisa. Eu sou sujo, eu estou sujo. She-que-a, de-que-a, i-que-a. Certo? Muito bem. Vejam lá. Ndetava e porando. Tua, na página 71 agora, para vocês que estão nos acompanhando aí em casa, vejam na página 71. Ndetava e porando. Tua aldeia é bela, tua aldeia é bonita. Imoripeavaqueipe. Quantos são os índios ali? Neste caso aqui, nós não precisamos usar, nós não temos o verbo ser em tupi. Né? Imoripeavaqueipe. Então eu vou simplesmente, não vou usar nada, não vou usar nenhum verbo aí. Quantos os índios ali? Vocês perceberam o aqueipe? Vocês perceberam que é parecido com o demonstrativo? Perceberam que aqueipe é parecido com o demonstrativo? Vocês não aprenderam que aquei quer dizer aquele que não estamos vendo? Aquei, aquele. Pois é. Isso acontece então
com muitas línguas, né? Nós vamos colocar a posposição P aqui e vamos criar uma outra palavra que vai significar lá ou ali, que eu não estou vendo. Lá ou ali, que não é visível. Tá bem? Não é visível. E como é que seria o ali ou lá que eu estou vendo? Ó, ali, lá. Aí então não é esta forma aqui. Vou usar a forma win, win ou eboin, esse, né? Esse, eboin, pode ser também assim. É uma forma que nós nem vimos ainda, até é pouco usada, então eu não vou me deter muito nela, mas eboin quer dizer a mesma coisa que eboquei, né? Esse, eboquei, esse. Eu posso tirar esta forma ebo aqui e ficar só win. Esse está aí que eu estou vendo, eu ponho a posposição P, a posposição P aqui depois de uma nasal, ela vai nasalizar, então ela vai ficar win-me. Win-me é aquele que eu estou vendo. Win-me, ali, né? Desculpe. O ime é ali que eu estou vendo, é o lá que eu estou vendo, lá, ali. Tá? E o aqueipe é o lá ou o ali que eu não estou vendo. Entenderam? Então é isso. Uma língua fácil, uma língua interessante para aprender. Vejam lá o que está escrito agora. Abaetá oikó aqueipe. Há muitos índios ali. Há muitos índios ali. Agora, vejam o que nós temos aí. Queituporanga e Ibaté. Aquela cachoeira bela, aquela cachoeira bonita, é alta. Ereitapepeuime, nadas ali. Eu estou, né? Eu estou vendo aquela cachoeira, aquela lá. Você nada ali? Aham. Asquiequeitu suitnhe. Ó, Itu. Vocês conhecem o nome de uma cidade em São Paulo, né? Que vem desse termo aí, né? Itu, cachoeira. Cachoeira. Vocês não tem uma cidade que se chama Salto de Itu? Pois é. É a cachoeira, né? Itu. Vejam uma coisa que aparece aqui, para terminarmos então a nossa aula. Quando nós tivermos aquela cachoeira é alta, né? Quei, estou vendo a cachoeira. Quei, Itu e Ibaté. Ibaté. Quando nós tivermos um I e um I, nós vamos ter de colocar aqui entre os dois a semivogal iod. Então vai ficar Ibaté. Leiam, Ibaté. Ibaté. Ou pode ser também Igibaté. Leiam. Igibaté. Isso, esse Igibaté aqui é um alofone, é um outro som possível aqui nesta posição do iod, tá bom? Igibaté ou Ibaté. Ela é alta. Só uma coisa, e se nós tivermos depois do i, um possessivo, por exemplo, ó, a minha mãe, se eu quero usar agora o possessivo i e dizer mãe dele. Quando nós tivermos um s depois do i, este s aqui vai ter a forma x. Então vai ficar Ixi. Leia. Ixi. 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 Se eu quiser dizer, por exemplo, para ele, isso pé. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Isso pé. Ixu pé. Leiam. Ixu pé. Ixu pé. Se eu quiser dizer, por exemplo, tenho nojo dele, em vez de tenho nojo do gambá, tenho nojo dele. Como é que eu diria aqui? Eu vou dizer a de Iguaru, isso, i. Não, depois do i
o S vai ter a forma X. Então, Ichuí. Aieguaru, Ichuí. Leiam. Aieguaru, Ichuí. Isso, tenho nojo dele. Então, só mais uma coisinha. Ibaté quer dizer alto. É como mas existe uma diferença. Eu não posso usar este Ibaté para me referir a uma pessoa. Ibaté só pode ser usado para me referir a coisas, mas não a pessoas. É como em inglês. O inglês não usa nunca o adjetivo tall para montanhas ou para casas. Vai usar para pessoas. E vai usar o adjetivo high para coisas, para casas, né? High. Mesma coisa é o tupi. O tupi vai usar para pessoas o adjetivo pucu. Pucu quer dizer comprido, literalmente. Mas para uma pessoa significa alto. Chepucu, eu sou alto. E o adjetivo ibaté vai ser usado para coisas, para montanhas, para casas, para árvores. Então, como eu digo, esta árvore é alta. Ro, Ribeirá, Ijubaté. isso, Ijubaté. Esta árvore é alta. Muito bem, para ninguém esquecer este adjetivo Ibaté, é só lembrar do nome da cidade paulista de Taubaté. Itaibaté, pedra alta, pedra elevada. Itaibaté, que deu Taubaté. Então, os nossos ouvintes aí de Taubaté já ficam sabendo o que significa o nome da sua cidade. Com isto, nós encerramos a nossa lição 5. Façam os exercícios todos. E quaisquer dúvidas, entre em contato conosco, tá bem? Um grande abraço a todos e até a próxima semana.